Fala galera, tudo bem? Mais nosso segundo encontro do nosso projeto Corrida UERJ. Então, nosso segundo encontro de Química irá falar sobre o tema temido por alguns e amado por outros, que é estequiometria. Bom, a estequiometria vai seguir da seguinte forma: é uma parte da química que ela vai estudar as quantidades de reagentes e produtos dentro de uma reação, beleza? Trouxe 4 questões para a gente poder conseguir fazer nesse tempo de 20 minutos. E aí, qualquer dúvida, comente no chat, curtem o vídeo, compartilhem para a gente conseguir disseminar esse conteúdo para várias pessoas ficarem craques também, feras nesse conteúdo. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês rapidamente e a gente começa o nosso segundo tópico de hoje. Bom, estequiometria, como eu falei com vocês, eu peguei várias questões diferentes da UERJ, então é um modelo de fato UERJ, e assim como função orgânica, tem pelo menos 1, 2 questõezinhas sobre isso, tá? Então, vamos começar. A primeira questão é uma questão também que envolve um dos casos da estequiometria mais importantes, que são as reações consecutivas. Olha o que diz a pergunta aqui embaixo. Nomeie os 2 gases formados no processo, ou seja, o produto dessas 2 reações, que são esses 2 gases aqui, chamado dióxido de enxofre e o outro é monóxido de carbono. Pelo menos uma parte da questão já foi respondida. Ele quer que você nomeie, acabamos de nomear. Segunda parte. Em seguida, calcule o volume em litros de cada um dos gases, admitindo comportamento ideal e condições normais de temperatura e pressão. CNTP. Lembra o seguinte, primeira relação importante da estequiometria. Qualquer gás na CNTP tem um valor de 22,4 litros. Só que ele parte de 477 quilos de sulfeto de cobre 1, que é uma das etapas importantes na produção de cobre metálico. Bom, se eu tenho a etapa 1 e a etapa 2, e ele quer, a partir desse cara, saber o quanto ele produziu desse primeiro gás e quanto ele produziu em litros do outro, eu posso fazer uma coisa chamada somar as 2 equações. O nome desse processo são chamados de reações consecutivas. Qual que é a ideia? Em toda reação consecutiva, eu tenho um intermediário, que é este cara aqui, que é o primeiro produto a ser formado, e na outra reação é o primeiro a ser consumido. Então, eu vou ter que juntar uma coisa na outra, somando as 2 equações e cortando o que é igual. Só que, para eu cortar esse intermediário, eu tenho que cortar na mesma proporção. Por isso que, nesse caso, eu vou usar a etapa 2, multiplicando todo mundo por 2. E aqui eu vou manter todo mundo. Então, como é que fica a primeira equação? Normal. 2, sulfeto de cobre 1, mais 3 oxigênios, dando 2 do intermediário, que é o CU2O, mais 2 SO2. Mais 2 vezes CU2O, para eu conseguir cortar, mais 2 carbonos, dando 4 mols de cobre, mais 2 CuO. Quando eu faço isso, eu corto este com este. Qual é a minha equação global agora? 2CU2S mais 3 oxigênios mais 2 de cobre, dando 4 cobres mais 2 CO mais 2 SO2. Depois que eu faço isso e já nomeei os gases, eu vou agora calcular em litros as quantidades. Lembra, toda a regra de 3 tem 2 linhas. Primeira linha, linha teórica. Segunda linha, linha experimental. Então, ó, vou colocar aqui volume de SO2. Então, ó, qual vai ser a minha relação? 2 mols de sulfeto de cobre 1 está para 2 mols de dióxido de enxofre. Então, a primeira linha, geralmente, é a massa molar de alguém, ou no caso de alguns gases, vai ser o quê? O volume da CNTP. Lembra? A cada 1 mol de gás, isso vale 22,4 litros. Então, ó, aqui vai ser o seguinte, pegando a tabela periódica e verificando a massa molar do cobre, a gente vai ver aqui rapidinho,
vai ficar 2 vezes... Estou procurando aqui na tabela periódica. Na sua prova já vai ter a tabela periódica para você conseguir consultar, ok? Quando não tem, ele te dá os valores, certo? Mas o cobre vale 63,5. Então, vai ser 63,5 vezes 2 para saber a massa molar. E depois eu somo com 32, que é a massa do enxofre. Então, vai ficar 159 gramas vezes 2, porque a cada 1 mol seria isso. Isso vai estar para 2 vezes 22,4 litros. Por quê? 1 mol equivale a 22,4 litros, como é 2, vai ser 2 vezes esse valor. Como ele começa com 433 quilos, eu vou colocar, começando com 433 quilos, 37 quilos, eu vou ter X. E aí, o meu X vai ser 477 vezes 2 vezes 22,4 dividido por 2 vezes 159. Fazendo esta continha marota e maravilhosa, isso aqui vai dar 477 67,2 litros de SO2. O que eu fiz aqui, vou fazer para o outro, que é o volume de CO. Só que aqui também ó, é de 2 mols para 2 mols. Então, ó, linha teórica, linha experimental. Aqui não muda nada, vai ser 2 vezes 159. De onde veio isso? 159, galera, é a massa molar do CO2S. 159 gramas para cada 1 mol. Como são 2 vezes o valor que está ali indicado. Está para 2 vezes 22,4 litros, né? Que é a mesma coisa. E, coincidentemente, se você olhar aqui, não é a mesma conta que eu fiz, então o volume que eu encontrei de um vai ser igual ao do outro, porque o valor em número de mols é o mesmo. Então, o meu Y aqui vai dar 67,2 litros também. Visto que aqui eu multipliquei por 2, né? E como cada gás aqui está na CNTP, cada um vai produzir 67,2 litros ao todo. Beleza? É uma questão discursiva, então não tem como a gente poder marcar a opção correta. Beleza? Próxima. Número 2. Aí a gente parte para uma questão mais objetiva, que é o seguinte. Essa número 2 é uma questãozinha também bem recente, de 2013, se eu não me engano, que tem aqui pergunta, imagem e pergunta também. Então, olha só, a pergunta aqui é o seguinte: o volume em mililitros da solução ácida utilizada corresponde a... Bom, aqui ele deve falar um processo químico onde ele utiliza o SiO2, que é um dos componentes do vidro, mais o ácido fluorídrico, que é um tipo de ácido que só ataca o vidro, para fazer gravações de letras e figuras, e isso gera o SF4 mais 2 mols de água. Então ele fala, na gravação da peça de vidro foi empregada uma solução aquosa de HF com concentrações de 2 mol por litro, verificando a formação de 1,12 litros de SiF4 medido na CNTP. De novo, lembra, se está medido na CNTP, quer dizer que 1 mol de qualquer gás equivale a 22,4 litros, correto? Então, aí nós temos essa mesma ideia. Só que o único gás que está aqui na opção, né, que é o nosso estrela da questão, é o SiF4. Então, a gente vai ter que fazer algumas relações. Primeira coisa, ele me deu o volume desse cara aqui. Só que a relação na questão aqui está em mol para mol, né? Então, a primeira coisa que eu vou ter que ver antes de fazer a conta, é verificar se a equação está balanceada. Aí, vamos lá. Um Si, um Si. 4 flúor também, que é o F. 4 hidrogênio, 2 vezes 2, 4 também. 2 oxigênio, 2 oxigênios. Beleza? Então, a equação está meramente balanceada. O que eu vou ter que fazer? Vou pegar o volume que eu encontrei, vou passar para o número de mols e depois faço uma relação, porque ele quer saber do ácido fluorídrico e não do SiF4. Então, vou fazer o seguinte. Eu sei que 1 mol na CNTP equivale a 22,4
litros de qualquer gás, como o caso aqui está aqui. Se ele tem 1,12 litros, quantos mols na CNTP ele vai ter? Vou chamar de X. Então, o X vai ser 1,12 dividido por 22,4, certo? Então, fazendo essa continha, você vai encontrar que o número de mols vai ser 0,05 mols de SiF4. Depois disso, eu vou usar a relação ácido com a substância. Para cada 4 mols de HF, você tem 1 mol de SiF4. Se eu utilizo na gravação 0,05 mols de SiF4, quantos mols de ácido vão ser necessários para produzir? Vou chamar de Y. Então, vai ficar 4 vezes 0,05, logo o Y vai dar 0,2 mols de HF. Ele quer o número de mols? Ele quer o volume. Ele deu a molaridade, né, que é a concentração, para cada 1 litro tem 2 mols. Então, última continha. 1 litro tem 2 mols. Se ele tem 0,2 mols, vai ter quantos litros? W. Eu botei isso X, né? W. Então, 0,2 dividido por 2. Isso vai dar 0,1 litros. Como ele quer em ml, basta você multiplicar por 1.000. Ou seja, multiplicando 0,1 por 1.000, isso vai dar 100 mililitros, certo? Ou seja, com essa ideia, nossa resposta vai ser letra B de bem-vindo! B de bom, B de belíssimo. Então, olha só, primeiro passo. Calculei a relação do volume que ele me deu para o número de mols da CNTP. Depois, eu verifiquei a relação do ácido com a substância SiF4. Por quê? A resposta é o volume da solução ácida e não a relação de massa ou de qualquer outra coisa que seja com SiF4. E depois, peguei esse mol que foi consumido para gerar essa substância, a gravação, e tentei verificar qual seria o volume utilizado para fazer esse processo, ou seja, 100 ml, certo? As duas questões, tanto a 2 quanto a 1, iriam se referir a questões de estequiometria simples, beleza? Uma envolvia um caso especial, que nós chamamos de reações consecutivas. Né? Quando a gente falou do intermediário produzido, mas depois é uma regra de 3 simples, enquanto o outro é mais uma regra de 3 simples, misturada também com um pouquinho de relações de fundamentais, né? Mol, né? Massa, volume, no caso, e por aí vai. Terceira questãozinha também da UERJ 2016, já um pouco mais recente, que diz o seguinte: a mistura denominada massa de Laming, composta por óxido de ferro, serragem de madeira e água, é utilizada para a remoção de ácido sulfídrico, presente na composição do gás de Ulha, um combustível gasoso. Observe a equação química abaixo. Então, temos aqui essa equação química. Quando você olha questão de estequiometria com equação química, veja se está balanceada. Aí, vamos lá. Existe um método chamado método do macho. Metal, ametal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Você vai balancear da seguinte forma: primeiro os metais, depois os ametais, em seguida os carbonos, hidrogênio e, por último, oxigênio. Então, ó, metal, 2 ferros, 2 ferros. A metal tem que ser um metal diferente do oxigênio, porque o oxigênio está na ordem final. Enxofre, 3 vezes 1, 3. 2 vezes 1, 2, com mais 1, 3. Tem carbono? Não, o próximo. Hidrogênio, 3 vezes 2, 6. 3 vezes 2, 6. E oxigênio, 3 vezes 1, 3. 3 vezes 1, 3. Ou seja, a equação está completamente balanceada. Ele quer saber, calcule em quilogramas a massa deste cara aqui, FeS, formada no consumo do ácido sulfídrico, com 408 quilos, considerando 100% de rendimento. Ou seja, ele quer saber, de fato, qual seria a produção dessa massa, sabendo que eu usei tanto de ácido sulfídrico. Essa aqui é uma relação básica
entre massa e massa, onde você tem uma regra de 3 simples também, tá? Na qual é a sua relação? 3 mols de H2S está para 2 mols de FeS. Linha teórica, linha experimental. Linha teórica são as massas molares. Aqui ele te deu hidrogênio vale 1, enxofre vale 32 e o ferro vale 56. Então ficaria 2 vezes 1, 2, com mais 32, 34. Então, isso é para cada um mol, né? 3 vezes 32 gramas está para 2 vezes 56 mais 32, né? Se eu não errei nada, vai dar 88. 56 mais 32. Opa, tô bom na matemática. 88 gramas. Aí ele, olhando, considerando que você começa a consumir 408 quilos, isso vai dar X. Aí vamos lá. Professor, mas não é grama mais do grama e quilograma mais quilograma? Sim, só que a relação da estequiometria, ela pode ser um embaixo do outro ou um do lado do outro. Se aqui está em grama, aqui está em grama. Se aqui está em quilograma, isso vai me dar também em quilograma. Então, como é que fica? X vai ser igual a 408 vezes 2 vezes 88 dividido por 3 vezes 32. Beleza? Fazendo essa continha, você vai encontrar, né, que a nossa resposta seria 748 quilos de FeS produzido na minha opção. Também é uma questão discursiva, mas envolve estequiometria básica, como a gente comentou. Tem qualquer questão da UERJ, qualquer ano, tem pelo menos uma questãozinha básica sobre isso, beleza? E a nossa última questão, que é uma questão bem mais recente, que é um outro caso de estequiometria, chamada reagente limitante e reagente em excesso. Aqui ele coloca uma reação química genérica, né? 2I2 mais NH2, N2H4, dando 4 mols de ácido iodídrico mais de gás de nitrogênio. Ele comenta, em um processo industrial, ao adicionar 254 kg de I2 e 80 kg de N2H4, verifica-se o consumo completo do reagente limitante. Ele quer saber a massa do reagente em excesso. O que é limitante em excesso? Reagente limitante é o cara que vai dar início à sua reação química e se ele for consumido, ele dita o início e o fim. É o reagente mais importante. E o reagente em excesso é o que está ali para basicamente consumir o limitante e fazer com que a reação química aconteça, certo? Como ele quer que você saiba a massa do reagente em excesso, como é que você vai distinguir isso? Primeiramente, você tem uma reação química na qual ele te deu duas massas, I2 e N2H4. Quando ele te dá isso, já liga a sua luz para acender. Opa, se ele deu 2 reagentes, eu vou ter que me ligar e vou ter que saber que essa é uma questão de estequiometria baseada em reagentes limitantes e reagentes em excesso. Então, ó, eu sei que 2 mols de I2 está para 1 mol de N2H4, certo? Então, para eu montar a relação e saber o que eu vou ter que fazer. Primeira coisa, está em mol. Ele me deu massa, então vou ter que saber as massas primeiro. Então, linha teórica. Eu sei que o iodo vale 127, né? Então, ficaria 2 vezes 127, né? Isso aqui daria 254 gramas. Isso vai estar para 1 mol de N2H4. O nitrogênio vale 14, 14 vezes 2, 28, com 4, 32 gramas, certo? Agora, a linha experimental é o seguinte, para eu saber quem está limitando e quem está em excesso na minha reação química, eu vou usar um desses componentes aqui para saber, de fato, o que está acontecendo, beleza? Então, como é que ficaria aqui? Desculpa, não. Aqui tem 2 mols de I2, então ficaria 2 vezes I2, né? Então, é 2 vezes 254. Isso. Sabendo que ele usa 254 quilos, qual vai ser a massa necessária para reagir? Vou chamar de X. E vamos lá. 2 vezes 254, daqui para cá, se você olhar, parece que é a metade,
né? Então, eu uso a questão da proporcionalidade. Se daqui para cá dividiu por 2, daqui para cá também dividirá por 2. Então, meu x vai dar 16 quilos. Lembra que eu falei com vocês? Quilo com quilo, grama com grama. Só que isso aqui é quilos de N2H4. Eu usei quanto? Usando essa mesma proporção, usei 80. Ou seja, eu posso dizer que esse cara aqui está em excesso e esse cara aqui está limitando a minha reação química. Porque o certo era usar somente 16, mas eu usei 80. Como ele quer saber a massa do cara que está em excesso, é você pegar a massa total, que é 80, e subtrair do que de fato reagiu, para saber o que não foi consumido. Então, sabendo fazer a subtração, quando você faz 80 menos 16, isso vai dar 64 quilos. Ou seja, resposta letra C. Tranquilo? Então, até aqui a gente viu reação limitante, reagente limitante em excesso, que é um caso especial. Vimos as relações básicas de estequiometria, massa com massa, mol com volume e reações consecutivas. Beleza? Galerinha, ficamos por aqui no nosso segundo encontro. Espero que tenham gostado. Curtem o vídeo, compartilhem esse vídeo, comentem também para a gente tirar as dúvidas finais. Um beijo e até a próxima. Tamo junto!